Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Daniela Martins, coach de relacionamentos, psicóloga e analista comportamental. E hoje eu vou contar para você duas experiências que eu tive com homens inseguros depois do meu processo de mudança, depois que realmente eu me tornei uma mulher confiante, eu comecei a gostar de mim, a me colocar em primeiro lugar, a aumentar minha autoestima, a me posicionar diante dos homens. E isso fez total diferença para que os meus relacionamentos se modificassem muito e você vai entender melhor ao longo desse vídeo. De qualquer forma, tem um outro vídeo que eu gravei contando a minha história, o que eu passei, por que eu me tornei coach de relacionamentos, e você vai entender exatamente que tudo que eu vivi teve total relação com a minha profissão hoje, e sem dúvida eu não tô aqui por acaso. Eu vou deixar o link do vídeo para você poder assistir aqui e para você dar continuidade com esse segundo vídeo, porque vai te ajudar bastante a entender tudo que eu vivi lá atrás, para poder entender essas duas histórias aqui de agora. Bom, essas duas histórias que eu tenho para contar para vocês são histórias que aconteceram comigo e aconteceram logo depois, na verdade durante esse meu processo de mudança aí, quando eu tava me descobrindo, gostando de mim, me colocando em primeiro lugar na minha vida e aprendendo a me posicionar diante dos homens, porque acontece muito de quando a gente realmente muda alguma coisa na gente, ou quando a gente está mudando, quando a gente está tendo mais consciência ali das nossas características, do que a gente faz, das nossas atitudes, a gente acabar se encontrando com a gente mesmo através de pessoas que agem como a gente age ou como a gente agia. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já fui uma mulher muito insegura, com baixa autoestima, que projetava as minhas expectativas nos homens, eu queria muito que os meus relacionamentos dessem certo, e eu achava que esse era o caminho, e que quando eu ficasse com alguém, quando esse cara fosse legal, gentil comigo, e as coisas parecessem ali que estavam, enfim, combinando, eu já, super idealizava um relacionamento com eles e as coisas só davam errado. E nessas duas histórias que eu vou contar agora, você vai entender um pouquinho melhor. Bom, a primeira história que eu vou contar é com um cara X, não vou dar nome pra ele, vou chamá-lo de X. E o cara X foi um cara que eu conheci durante esse meu processo aí de mudança e tudo. E aí, a gente se conheceu numa festa, em um momento descontraído, né? Uma festa, um momento super propício para duas pessoas ficarem, geralmente. Mas tinha uma outra pessoa entre a gente que estava afim dele, que estava flertando com ele, querendo ficar com ele. E acabou que não aconteceu nada entre a gente. E nesse mesmo dia, eu não tinha ficado nem um pouco interessada nele, porque já tinha essa outra pessoa que estava flertando com ele, querendo ficar com ele, que eu tinha percebido isso. E eu conheci ele nesse momento, agora eu não sei exatamente quem apresentou a gente, eu não me lembro. Só sei que eu conhecia essa mulher que estava afim dele, que estava flertando com ele, e eu vi todo esse processo, mas acabou que eles não ficaram, e depois disso ele me adicionou no famoso MSN, antigamente, né? Quem tinha o MSN? Com certeza você tinha. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você não tem menos de 20, 25 anos, então a chance de você ter tido um MSN é muito grande. E aí ele me adicionou no MSN, a gente ficou conversando. E ali, durante as nossas conversas, ele falou que ele era afim de mim, que na festa ele queria ter ficado comigo, mas que pela situação dele ter percebido que a menina queria ficar com ele, ele não tomou nenhuma atitude comigo para não criar um clima ruim, um clima chato para ela. E aí, acabou que eles não ficaram e depois ele veio me contar isso. E tudo bem, acabou que passou, a gente continuou conversando e a gente chegou a sair 3 vezes durante esse momento em que a gente estava se conhecendo. Uma vez com alguns amigos dele e 2 vezes a gente saiu sozinhos. Só que nenhuma das 2 vezes eu fiquei com ele. E aí, nenhuma das 3, na verdade. Só que nas outras 2 que eu tava sozinha com ele, né, tinha mais clima, mais, enfim, foi um investimento realmente ali que ele tentou fazer, mas que não deu certo. Mas enfim, quero explicar pra vocês o que realmente aconteceu, porque eu não queria ficar com ele. Enfim, ele era um garoto muito legal, muito gentil, que eu me sentia atraída por ele, tava super legal o papo, a gente tava se conhecendo, ele tava muito legal. Só que qual que era a questão? Ele estava de mudança aqui pra minha cidade, porque ele tinha, não sei o que ele tinha, não lembro se ele trabalhava agora exatamente, ou se ele estudava numa outra cidade. Eu sei que ele estava de mudança pra cá. E assim que ele chegou aqui, ele não tinha vínculos realmente aqui, ele tinha poucos amigos aqui, ele não conhecia muita gente. E quando ele veio pra cá, quando a gente tava conversando, todas as vezes que surgia esse assunto, dele tá morando aqui, dele ter mudado pra cá recentemente, etc., ele sempre dava a entender que ele queria criar raízes aqui, que ele queria criar vínculos aqui.
E eu percebi que eles estavam tanto quanto mais empolgados do que eu com relação a sair comigo, a me conhecer melhor e etc. E isso foi uma coisa que me repeliu um pouco, porque eu fiquei um pouco receosa no sentido de, poxa, ele tá vindo morar aqui, ele não conhece muita gente e tal, se eu ficar com ele, como é que vai ser? Eu comecei a sentir que ele tava depositando um pouco de expectativa em mim. Não tô dizendo que a gente ia ter um relacionamento se a gente ficasse, nem que ele estava pensando exatamente nisso. Mas eu vi que ele estava mais empolgado do que eu e que ele estava indo aí com muita sede ao pote. Isso foi uma coisa que me repeliu um pouco. E eu fui percebendo isso, eu não percebi isso em uma conversa, mas eu percebi isso em várias conversas e ao longo dos nossos encontros também. Então eu não me senti segura para realmente ficar com ele. Por quê? Porque eu senti que ele estava esperando muito de mim, algo que eu não poderia dar para ele naquele momento, ou que eu não sabia se eu poderia dar, porque eu não conhecia ele direito. Se você assistiu o primeiro vídeo, o vídeo que eu linkei aqui para vocês, você viu que eu aprendi a selecionar os homens que passavam pela minha vida, a analisar se realmente eles tinham potencial para estar comigo, a fazer realmente uma análise fria e deixar com que a convivência, com que o tempo dissessem se aqueles caras que estavam surgindo realmente eram compatíveis comigo. E como ele estava indo muito rápido, eu não tive esse tempo para fazer essa análise sobre ele, além de eu já perceber que ele estava muito empolgado, que ele estava criando uma expectativa muito grande sobre mim. Então, ao longo dos encontros, esses 3 encontros que a gente teve, em nenhum momento eu realmente me senti segura para ficar com ele. Porque quando a gente realmente sente essa pressão, essa expectativa sobre a nossa tendência é nos fechar, é recuar, é pensar o seguinte, poxa, eu não sei se eu posso dar para essa pessoa o que ela tá esperando de mim. Eu não sei que se eu ficar com esse cara, como é que vai ser o dia seguinte, se ele vai se empolgar mais, se ele já vai idealizar alguma coisa, se ele vai ficar em cima de mim, como é que eu vou administrar isso? A gente não se sente segura para fazer isso. Então, a nossa tendência natural é recuar, é se fechar, é não alimentar aquele sentimento, aquela expectativa. E foi exatamente o que eu fiz naquele momento. E eu me vi muito nele, porque eu pensei, nossa, eu já fiz isso algumas vezes. Eu já joguei as minhas expectativas em homens que eu estava conhecendo, em homens que eu estava ficando há pouco tempo, achando que já tinha que dar certo, ou então querendo muito que desse certo. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu resolvi não ficar com ele no fim das contas, a gente acabou se afastando. Eu optei por isso porque realmente foi algo que me fez me proteger, me sentir mais segura, foi não ficar com ele, não apostar em uma pessoa que estava muito mais ansiosa do que eu. Eu preferi fazer isso, e isso acontece muito em relacionamentos de homens e mulheres quando as mulheres que são inseguras, né? Como acontecia comigo antigamente. O cara recua, ou ele some, ou ele fica estranho, porque ele percebe essa expectativa que tem sobre ele para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo. E se você me segue nas redes sociais, se você já viu outros vídeos meus aqui no canal, você já percebeu que eu falo muito uma frase que é a seguinte: a gente atrai o que a gente transmite. Então, se a gente está vibrando insegurança, ansiedade, expectativa e tudo isso vai voltar pra gente. A gente vai continuar ansiosa, insegura, criando muita expectativa, e quebrar com tudo isso é exatamente o que vai fazer com que a gente viva coisas diferentes também. Então, o caso do garoto X foi isso. Acabou que a gente se afastou, que eu não cheguei nem a ficar com ele por sentir essa pressão. Mas, enfim, cada um seguiu sua vida e eu com certeza acredito que foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Porque eu não conseguia administrar aquilo da melhor forma possível. Então, eu optei por recuar, por não fazer aquilo por mais que eu quisesse. Não era um cara que eu não estava afim, que eu perdi o interesse por ele, não foi isso. Foi simplesmente eu senti que a energia dele não estava compatível realmente com o que eu queria pra mim. Eu senti que realmente ele queria algo que naquele momento, por eu não conhecê-lo direito, eu não poderia dar. E eu não sei nem se eu chegaria a poder dar em algum momento, porque eu não conhecia ele direito pra concluir se ele era realmente um cara pra ter um relacionamento comigo. Bom, agora eu vou pra história do cara Y, que também é uma história de um cara aí um pouco inseguro, que, enfim, criou uma expectativa sobre mim que eu não consegui administrar, e que foi uma história, apesar de semelhante, teve aí algumas diferenças. Bom, tava tendo um festival, eu tava tipo num festival assim, e eu fiquei com um cara que eu já conhecia há algum tempo. Ele não era um cara estranho, um cara que eu nunca tinha visto, um cara que eu não conhecia. Eu conhecia ele, até assim, conhecia num nível legal, assim, não éramos super próximos, mas eu já conhecia ele já há alguns anos, já sabia quem era, já sabia várias características dele, enfim.
E acabou que teve um festival que a gente ficou. Só que esse festival aconteceu que choveu muito nesse dia. E acabou que a gente pegou muita chuva. E acabou que a gente ficou junto nesse festival e tudo. E assim, quando a gente se aproximou e a gente ficou junto, a gente nunca tinha ficado, nunca tinha rolado nada entre a gente. Nunca tinha tido a menor pretensão de nada. E acabou que rolou da gente ficar. E aí, nesse festival, quando rolou da gente ficar, foi uma coisa super natural, super assim, ele demonstrou um interesse, eu super entrei na pilha e acabou que foi rolando e rolou e foi ótimo, excelente, etc. No entanto, contudo, entretanto, no dia seguinte, por causa de toda a chuva que a gente tomou nesse festival, eu fiquei bem doente, eu peguei uma gripe, eu fiquei, nossa, muito mal mesmo. Só que tinha o festival também no dia seguinte e eu queria ir, já estava praticamente tudo certo que eu ia, com as minhas amigas, com as pessoas que estavam comigo. E aí eu fui nesse festival, de novo, mesmo doente. Só que eu não fui por causa dele, eu não fui planejando encontrar com ele, nada disso. Eu simplesmente fui. A gente até estava se falando na época, eu não lembro se já tinha WhatsApp, eu acho que não tinha ainda. Até porque, né, já tem 7 anos que eu namoro e o WhatsApp, acho que não tem 7 anos ainda. Pois é, então não existia o WhatsApp. E aí, acabou que a gente foi nesse festival. Eu fui no festival no dia seguinte, com as minhas amigas de novo, mas eu tava passando muito mal, por causa da chuva que a gente tinha pegado no dia anterior. E tava tossindo, minha garganta tava horrível, o nariz entupido, eu não tava bem mesmo. Só que mesmo assim, eu insisti, falei, não, eu quero ir e tal. Só que chegou lá, o tempo ainda tava muito ruim, tava chuviscando. Eu piorei ao longo do festival e não foi legal, porque eu só queria ir pra casa, aquilo eu realmente já não tava bem. E nesse momento eu percebi que eu encontrei com ele, a gente estava conversando e tudo, mas eu percebi que ele estava me tratando de um jeito completamente diferente do primeiro dia. Não vou te dizer que ele é um cara inseguro, realmente, assim, com toda certeza, mas eu vi que ele mudou muito comigo, do primeiro dia para o segundo dia. No primeiro dia tinha sido uma coisa leve, divertida, uma coisa super natural, assim, que rolou, que aconteceu e foi legal. Mas no segundo dia eu senti uma pressão, eu senti que ele estava muito diferente comigo, eu senti que ele estava muito preocupado a ponto de, enfim, ou querer ficar só comigo, ou então querer me levar em casa e ficar comigo na minha casa. Eu senti que ele estava muito ansioso nesse segundo dia, e eu também já não estava muito bem e tudo, e esse movimento dele para cima de mim muito, como que se diz? Não vou usar a palavra cuidadoso, porque foi mais do que um cuidado, foi realmente uma preocupação. Ele ficou num estado realmente muito ansioso, assim, com relação a mim. E eu, nesse momento, eu dei uma assustada, assim, eu não soube lidar muito bem com aquilo, porque, né, ele era uma pessoa que eu conhecia, não era uma pessoa estranha, era uma pessoa que eu conhecia que nunca tinha me tratado daquele jeito, e depois, no dia seguinte que a gente ficou, parecia que tudo tinha mudado pra ele. E eu senti aquilo e eu fiquei numa situação onde eu não sabia muito administrar aquilo, por eu já conhecê-lo e ao mesmo tempo já ter um tipo de relação com ele que não muda do dia pra noite, muda assim, né? É uma coisa gradual que vai acontecendo e eu não soube lidar com isso. Nesse momento, acabou que a gente continuou conversando e foi tudo normal, mas isso somente começou nesse dia, mas continuou acontecendo. Ele continuou me procurando com uma certa ansiedade, com uma certa... um sentimento mesmo de expectativa muito grande em cima de mim. Chegou até um momento em que ele meio que me cobrou alguma coisa no sentido da minha postura, de não estar correspondendo ele como ele gostaria, ou como ele achou que iria ser e tudo, e eu não soube lidar com isso. Porque pra mim foi uma coisa rápida demais. A gente já se conhecia, mas a gente nunca tinha tido nada. Depois de um momento que a gente ficou, pra ele tudo mudou e foi algo que pra mim foi muito rápido, eu não soube administrar isso. Essa é a questão de quando a pessoa deposita muita esperança, muita expectativa sobre você. Você acaba recuando por não saber exatamente o que fazer. Você acaba sentindo uma pressão tão grande, uma responsabilidade tão grande de corresponder àquela pessoa que você não sabe se você é capaz. E a tendência é que a gente recue, que a gente se feche realmente. E foi o que aconteceu com esse cara. Acabou que ele continuou conversando comigo, me procurou ainda por um período de quase um ano, ainda continuou me procurando e tudo. E de vez em quando eu encontrava com ele, então
esses momentos que a gente se encontrou não foram muito legais, assim, foram momentos em que eu me senti um tanto quanto acuada, um tanto quanto pressionada pra ou dar uma satisfação pra ele, ou ficar com ele de novo. E acabou que não aconteceu mais, porque realmente pra mim não dava. Eu senti uma pressão muito grande. E eu acabei não continuando a ficar com ele, exatamente porque eu senti toda essa ansiedade, toda essa expectativa. Mas o que eu quero dizer, contando sobre essas histórias, contando sobre tudo isso para vocês, que eu me vi nessas duas situações, em momentos que eu depositei a minha expectativa, a minha ansiedade em duas pessoas que, no caso dessas duas pessoas, mas eu fiz isso em pessoas que eu também mal conhecia, ou que eu até conhecia, mas que do nada eu já criei uma imagem de que eu queria que desse certo e tudo. E quando a gente faz isso, é um momento realmente em que a gente não está conectado com a gente está conectado com essa ideia de ter alguém, de ter um relacionamento. Ou ainda com a ideia do tipo, poxa, ela é a mulher certa ou ele é o homem certo pra mim e tem que dar certo com essa pessoa, ou então, enfim, né, tem que dar certo a qualquer custo, eu vou fazer de tudo pra isso e tal. E quando a gente não tem ainda a maturidade ou a sabedoria, ou enfim, a gente ainda não entendeu algumas coisas no sentido de que nem sempre a outra pessoa vai sentir o que você sentiu, nem sempre a outra pessoa vai tão rápido como você foi, ou nem sempre essa pessoa vai estar disposta mesmo a te corresponder como você gostaria, porque as pessoas são diferentes, cada um tem uma cabeça, cada um teve uma vivência. Essas, então, foram duas experiências que eu tive com esses homens que me ensinaram muito também, que me mostraram que eu já fui daquela forma, e que não é legal ser assim, porque a gente acaba realmente pressionando a outra pessoa, depositando nela uma responsabilidade muito grande, que às vezes ela não está disposta a corresponder, ou às vezes ela não é o momento dela realmente, porque ela não está madura o suficiente para julgar se você é a pessoa certa para ela ou não. De qualquer forma, foram experiências que fizeram parte da minha vida, que me fizeram muito crescer como pessoa, que ajudaram muito na minha vida amorosa também, por eu ter conseguido me enxergar, me ver ali e administrar muito melhor os meus relacionamentos. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo e das histórias, deixe seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, comenta o que você achou, se você já viveu algo parecido, se você já passou por isso, seja você sendo a mulher que coloca as expectativas ou a que recebeu as expectativas de alguém e também não soube lidar. Enfim, conta pra mim o que você achou, que eu vou gostar muito de saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.